Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente por expectativas de subida de taxa de juros. Já vinha da semana anterior, quando os vários membros do FOMC alinharam no mesmo sentido, que foi o combate à inflação, subidas de taxa de juros, alertando os mercados para que o Fed não fazia a mínima intenção de recuar neste seu combate à inflação. Portanto, esta semana foi sem surpresa, diria eu, que começámos logo também com alguma aversão ao risco, dada exatamente por essas palavras mais rijas por parte do Banco Central norte-americano, ou por uns membros do Banco Central norte-americano. A crise energética na Europa e a seca que em cima disso ainda está a colocar uma crise a fazer aumentar essa mesma crise, acabou por colocar mais pressões nos mercados acionistas, por um lado, o que levou, digamos, a alguma aversão ao risco neste campo, o que se foi transmitido em duas coisas. Primeiro, uma preferência do dólar na medida em que é uma moeda de refúgio, por outro, o euro a continuar extraordinariamente pressionado, o que levou de novo o euro abaixo da paridade contra o dólar e a fazer mesmo um novo mínimo dos últimos praticamente 20 anos, ao negociar a 0,99. Claro, na terça-feira tivemos os PMIs em que se receava, ou pior, em que a atividade económica, tanto no setor de serviços como no setor manufatureiro, ainda pudessem ter sofrido bastante mais do que aquilo que nós já estávamos à espera, mas as coisas, apesar de terem recuado desde dos números do mês anterior, do mês de julho, ainda assim os PMIs não foram tão maus, digamos assim, como receado pela maioria do mercado. Isto deu aqui algum alívio temporário, digamos, aos mercados, mesmo com o BCE, mesmo com as minutas do BCE a saírem, e que mostraram que houve unanimidade nas decisões dos 50 pontos do Banco Central Europeu, e que também estão alinhados, digamos, para um combate à inflação. E, portanto, isto deu de alguma forma, colocou as expectativas do mercado nos 50 pontos base. Já vinham, mas acabaram por ser bastante mais aceitos e para ser mais unânimes também em termos de mercado, a aceitação desses 50 pontos na próxima reunião. De qualquer das formas, o mercado estava expectante, de facto, era para Jerome Powell, para ver qual seria o discurso em Jackson Hole, e realmente ninguém ficou desiludido, pelo menos o setor mais hawkish não pode ter ficado desiludido, porque Jerome Powell foi bastante direto e conciso. Aliás, essas foram as palavras com que ele começou o discurso. Começou por dizer que não ia elaborar muito, que ia ser bastante mais conciso e, por outro lado, bastante mais focado. E o foco dele, segundo palavras dele, continua a ser mesmo a inflação. Esse é o seu grande combate, o combate do Fed, que não vai abrir mão nunca. Disse inclusive que este combate vai trazer sofrimento, principalmente às famílias. Isto, a meu ver, quer dizer recessão, e em que ele diz que, mas esqueçam, porque mesmo esse sofrimento que eu estou consciente que vai haver, não vai fazer com que o Fed recue no combate à inflação. Obviamente que isto foi lenha para uma fogueira que já estava a arder bastante, ou seja, a aversão ao risco aumentou bastante a partir daí. O dólar também ganhou, e aqui obviamente que, enquanto os mercados asiáticos, que já tinham fechado, até terminaram a sexta-feira, o último dia da semana, em ganhos, apesar de no geral acabarem mais ou menos em perdas, ou nada, ou não, pelo menos não a ganhar. Já os mercados europeus e os mercados norte-americanos terminaram em perdas, principalmente os mercados norte-americanos, que com o Nasdaq no último dia a perder praticamente 4%, e os europeus à volta de 3%. Esse foi, digamos, o primeiro resultado
destas palavras de Jerome Powell, que provavelmente irão se manter na próxima semana, ou pelo menos na abertura, isto nos mercados asiáticos que estavam fechados na altura e que, portanto, vão refletir exatamente isso, provavelmente na primeira sessão da próxima semana. Entretanto, os níveis de petróleo, os preços de petróleo voltaram a subir e a recuperar dos mínimos feitos, isto porque o Ministro da Energia da Arábia Saudita veio ao mercado dizer que com esta subida dos preços de petróleo que vieram desde acima de $120 no Brent, por exemplo, em junho até quase $90 agora na semana passada, ele veio a lume dizer que a OPEP tem instrumentos para combater este tipo de movimentos que ele diz não serem coincidentes com os fundamentos do mercado e, portanto, se for necessário, a OPEP irá reduzir a sua produção de forma de equilibrar os preços uma vez mais. Temos de ter em consideração que nesta semana que vai entrar ainda não temos reunião, mas na semana seguinte temos a reunião da OPEP. Nos mercados cambiais, obviamente que o dólar terminou a semana passada em ganhos, continua em ganhos, o euro em perdas, não tão acentuadas porque o mercado estava já bastante a descontar as palavras de Jerome Powell e, portanto, quando elas aconteceram não houve, digamos, um impacto direto nesse sentido. Por outro lado, divisas como o iene ou o franco suíço acabaram praticamente pouco alteradas, isto porque se por um lado foram impactados negativamente com a subida das taxas de juros, com a subida das yields, por outro lado a aversão ao risco deu-lhes um impacto positivo na medida que também são moedas consideradas de refúgio e, portanto, a partir daí também são apelativas, digamos assim. Já o mesmo não sucedeu com a Libra, que apesar de as yields das obrigações inglesas, das obrigações do Reino Unido terem subido, mesmo assim não foi necessário para evitar o impacto negativo da aversão ao risco em mercado e a Libra voltou em perdas esta semana que terminou. Esta semana que vai entrar, a dinâmica e a dialética em torno das taxas de juro, da subida de taxas de juro e da inflação vai continuar, isto porque tanto em dados económicos como em, digamos, mais membros do Fed que voltam de férias, por assim dizer, e vão para o mercado uma vez mais e estou certo que a dialética há de ser a mesma, estou certo que vão sublinhar as palavras de Jerome Powell na última reunião, em que dizem que vão combater a inflação, em que muitos deles vão mesmo apontar para taxas de juros bastante mais altas do que aquelas que o mercado ultimamente tem estado a apontar e principalmente vão retirar cada vez mais a ideia de que o Fed possa brevemente, e quando eu digo brevemente digo o próximo ano, 2023, fazer algum recuo na sua política de aperto monetário. E isto obviamente vai continuar aqui a ser o tema central desta semana, que vai ter também a inflação na Europa. Se por um lado nos Estados Unidos já tivemos um número que recuou dos máximos, na Europa parece que estamos longe disso, o pico ainda parece não estar nem aqui perto e por isso vamos ver esta semana provavelmente uma subida da inflação para os 9% ou acima dos 9%. O que vai colocar mais pressão sobre o Banco Central Europeu para a sua decisão de taxa de juros já no próximo dia 8 de setembro, na semana seguinte, mas o mercado já está à espera de 50 pontos base de subida de taxa de juros. E este fim de semana, Isabel Schnabel do Banco Central Europeu veio dizer que, tal como mais ou menos as mesmas palavras de Jerome Powell, que uma recessão, que aconteça uma recessão, mesmo que aconteça uma recessão, do Banco Central Europeu não deverá hesitar em combater a inflação, porque o não combate da inflação vai ser pior do que propriamente uma recessão de imediato. E isso, portanto, vai continuar a colocar, digamos, estes valores da inflação relativizados face ao que vai acontecer no Banco Central Europeu muito em breve. No final da semana vamos ter, ou na sexta-feira, vamos ter os non-farm payrolls, que são de alguma forma bastante determinantes na decisão do Fed lá mais para o final do mês de setembro
para as subidas de taxa de juros. O mercado cada vez mais está a aceitar os 75, está qualquer coisa como entre os 50 e os 75 pontos base no aumento de taxa de juros do Fed, no próximo aumento de taxa de juros do Fed. No entanto, estes non-farm payrolls, se apresentarem um número de 300 mil ou acima de 300 mil, estou certo de que os 75 pontos vão ser dados já como quase adquiridos na próxima subida da taxa de juros. Não nos podemos esquecer ainda que ainda nos falta ver outro dos indicadores fortes que o Fed sempre disse que necessitava ver, que são os da inflação, e esses ainda os vamos ter entre esta semana e a data do Banco Central norte-americano, da reunião do Banco Central norte-americano. De qualquer das formas, temos aqui vários pontos que vão criar bastante volatilidade, acredito eu, esta próxima semana, com os mercados uma vez mais a ferro e fogo, com as subidas de taxa de juros e provavelmente com mais vendas nos mercados obrigacionistas e subidas de yields. Para já é tudo, uma boa semana a todos, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais com mais uns comentários para as semanas que passaram e a semana que vai entrar. Até lá!